tudo bem? Eu me chamo Camila e hoje eu quero falar com você. No vídeo de hoje estarei falando sobre Zaqueu, o publicano. E para entendermos mais sobre essa história, estaremos lendo lá em Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10. Acompanhe essa leitura aí comigo, ok? Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, pois quem também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E eu creio que você já deve ter escutado a história de Zaqueu. Ele, como menciona aqui no texto, ele era o maioral dos publicanos e ele era rico. Ou seja, ele era chefe dos publicanos. E naquela época os publicanos eram coletores de impostos. Então parte da riqueza de Zaqueu era ilegal, porque ele defraudava pessoas, ele enganava pessoas. Então parte daquela riqueza dele era de defraudação de bens de outras pessoas, dos mais pobres. E ele ouviu falar sobre Jesus e ele queria saber quem era Jesus. Mas como o texto menciona que ele era de baixa estatura, ou seja, ele era pequeno, então no meio de uma multidão, para a pessoa saber quem era Jesus, se só tinha ouvido falar sobre aquilo que Jesus tinha feito, aquele homem tomou a posição de subir naquele sicômoro ou uma figueira brava, subiu para poder ter uma visão privilegiada e saber quem era Jesus. E o texto menciona que quando Jesus passava por aquele lugar, que ele olhou para cima, ele falou: Zaqueu, desce daí, desce depressa, pois hoje eu vou ficar na sua casa. Olha que interessante. Zaqueu, ele não sabia quem Jesus era, ele só tinha ouvido falar sobre Jesus. E Jesus, conhecendo o coração dele, chamou ele pelo nome. Então muitas pessoas chamavam ele por aquilo que ele cometia, né, de pecado. Os pecadores, por ser mais exposto, chamavam ele pelo pecado, mas Jesus chamou ele pelo nome dele e falou para ele descer correndo, porque ele ia ficar na casa de Zaqueu. E muitas daquelas pessoas que estavam ali naquela multidão criticaram Jesus, ficaram murmurando, se queixando. Como é que pode? Ele vai ficar na casa de um pecador? Como é que pode? Esse homem não é um homem bem visto. Ele poderia ter ficado na casa de outras pessoas, mas ele vai ficar na casa desse pecador. Zaqueu não era bem visto pela sociedade, mas Jesus viu algo de diferente nele, assim como Jesus vê algo de diferente em nós. E ele desceu com toda a alegria, ele recebeu Jesus com muita alegria, porque aquele quem ele estava buscando, saber quem era, o chamou pelo nome. E disse que ia chegar no coração dele, ia chegar na casa dele. E ele falou, Zaqueu falou, né? Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir essa pessoa 4 vezes mais. Então, ele se arrependeu daquilo que ele estava fazendo de errado e quer restituir a quem ele tratou mal, a quem ele defraudou, ele quis restituir. Então, houve salvação naquela casa, porque quando Jesus ele entra na nossa vida, ele transforma, ele tira tudo o que a gente fazia de errado e nos faz tomar atitudes corretas que agradem a ele. E Jesus fala: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Quando tem no texto Filho do Homem,
está se retratando de Jesus. Então, Jesus ele veio para buscar e salvar o perdido. Zaqueu estava perdido em meio às enganações, aquilo que ele fazia. Ele era um homem perdido, mas que foi achado por Jesus. E que houve conversão naquela casa, houve salvação. Ele se arrependeu das coisas que ele fazia e ele tomou uma posição. Ele não falou apenas da boca para fora, me arrependo de ter defraudado aquelas pessoas. Não, ele ainda agiu. E assim que ocorre a conversão. Quando dizemos que aceitamos a Cristo como o único suficiente Salvador das nossas vidas e nos arrependemos dos pecados que nós praticávamos, seja mentira, seja roubo, seja algo que você fazia que não agrada ao Senhor, isso é o pecado, é a gente fazer coisas que não agradam a Deus, nós nos arrependermos disso e aceitarmos a Ele, que vai fazer mudanças em nossas vidas, sim, para que possamos viver da forma como Ele planejou para mim e para você, viver uma novidade de vida. E houve salvação na casa de Zaqueu. E hoje eu quero convidar você a aceitar Jesus, a se converter dos seus maus caminhos e servir a Cristo. E uma vez eu tava pensando, né, tava passando por uma situação e Jesus ele me falou uma frase que me marcou bastante. E sempre quando eu dou alguma palavra, eu me lembro dessa palavra, dessa frase que ele me deu. Por que chamar o outro pelo pecado se Deus, ele te chama pelo teu nome? E eu vejo isso nítido na história de Zaqueu. As pessoas defraudavam ele, falavam a ele sobre o pecado que ele cometia de defraudar as pessoas, de enganar as pessoas. Mas Jesus o chamou pelo nome dele. E ele recebeu Jesus com alegria. Quando nós nos convertemos, aceitamos a Cristo, nós recebemos ele com alegria, para ele fazer morada dentro de mim e dentro de você. Então, se você ainda não aceitou a Cristo, meu irmão, eu faço esse convite. Venha receber ao Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. E ele vai transformar a sua vida. Vai ter lutas? Vai, mas você saber que você pode vencer as suas lutas, as suas batalhas junto com Jesus ao seu lado. É muito bom. Eu agradeço por você assistir esse vídeo até aqui. Curta bastante ele. Comente aqui o que você achou interessante sobre esse texto e se você aceita Jesus também, para que eu venha estar orando por você. Compartilhe para que mais pessoas elas sejam alcançadas por esse evangelho, mais pessoas entendam que elas precisam de Cristo. E se você é novo aqui no canal, tá vendo esse botão vermelho, clica nele, se inscreve e ativa o sininho das notificações. E eu te vejo no próximo vídeo.